Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando, como nós sabemos, o tempo pascal. E nós já chegamos nesse terceiro domingo da Páscoa. O tempo pascal, que é um tempo sagrado, mais sagrado ainda do que o tempo que nos antecedeu, o tempo da Quaresma, é o tempo chamado da mistagogia. O que é a mistagogia? Os cristãos que haviam se preparado para receberem o batismo na noite de Páscoa, e nós que renovamos nossas promessas batismais na noite de Páscoa, vivemos esse tempo da mistagogia. Mistagogia é uma palavra que significa uma reflexão, um aprofundamento nos dados da fé que nós recebemos no batismo. A ideia é que depois de batizados, ou depois de ter renovado nossas promessas batismais, nós agora, nesse tempo precioso, em que celebramos a presença do Cristo ressuscitado na igreja, pela igreja e com a igreja, em nós, porque fomos batizados, nós aprofundamos essa experiência de fé. O que significa viver em Cristo ressuscitado? O que significa esse tempo para nós? E para a mistagogia de hoje, do terceiro domingo da Páscoa, nós temos 3 palavras que a liturgia nos endereça e nos faz meditar. Não sei se observaram que as leituras do tempo da Páscoa são sempre as leituras que antecedem a leitura do Evangelho. São sempre do Novo Testamento, e em particular do Atos dos Apóstolos. Porque os Atos dos Apóstolos nos faz viver esta realidade batismal de ser igreja. A partir do batismo, nós somos integrantes do corpo místico de Cristo. E aqui na primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, nós vimos que os apóstolos, chefiados por Pedro, são chamados a prestar contas daquilo que eles estão pregando. Dizem as autoridades para eles: nós vos proibimos de ficar pregando e falando o nome deste homem que vocês dizem que ressuscitou. E vós, ao contrário, fizestes todo o contrário, enchestes a cidade com o nome deste homem. E aí Pedro, que nós vimos bem a sua atitude no tempo da paixão, aquele Pedro covarde, medroso, que foi capaz de dizer que não conhecia o seu mestre, que não tinha parte com aquele homem, agora é corajoso. Por causa da ação mesmo do ressuscitado, da ação do Espírito do ressuscitado. E ele começa, que tinha medo de falar em público, diante desses doutores, agora ele fala. Ele fala que aquilo que as Escrituras esperavam em Israel, que agora se manifesta plenamente em Cristo Jesus. Diante de doutores, diante de homens da lei, diante de homens que conhecem as Escrituras, Pedro agora ensina sobre as Escrituras. E dentro deste ensino existe uma frase fenomenal que nos ajuda a mergulhar nessa mistagogia, nessa experiência, nesse aprofundamento com o Cristo ressuscitado. Ele disse: é preciso obedecer a Deus antes aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Se nós aproveitarmos esse tempo da Páscoa, como a liturgia faz, para meditar no Atos dos Apóstolos, nós ficaremos maravilhados o quanto das vezes o Atos dos Apóstolos cita a ação do Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado. E essa frase que é fenomenal. A partir da história de Israel, Pedro diz: nós, ele e os apóstolos, nós e o Espírito Santo testemunhamos a ressurreição de Jesus.
Por isso, a primeira palavra da mistagogia de hoje é esse testemunho. Aquele que foi batizado na noite de Páscoa, ou aquele que renovou suas promessas na noite pascal, ele é instado pela ação do Espírito de Deus. Vejamos novamente a ação de Pedro. Pedro medroso, Pedro covarde, Pedro que negou o seu próprio mestre no momento da paixão, agora dá lição de teologia diante dos doutores da lei e anuncia o Cristo ressuscitado. A primeira mensagem para nós, nesse tempo de mistagogia, no terceiro domingo da Páscoa, é o testemunho da ressurreição no meio do mundo que questiona, ou que duvida, ou que vive realidades que se opõem à ressurreição do Senhor. Lá onde mesmo o Senhor, na sua providência, nos colocou, se de fato vivemos ou procuramos viver coerentemente o nosso batismo, nós somos chamados a testemunhar essa ressurreição, essa certeza que eu vivo em Cristo ressuscitado e Ele vive em mim. Primeira palavra, testemunho. Mas não é um testemunho por si mesmo. Reparemos nas palavras de São Pedro. Nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem, disso nós somos testemunhas. Testemunhas da ressurreição. E o que faz a ressurreição? Transforma, renova. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor renova e transforma o ser humano. A segunda palavra da mistagogia está na segunda leitura que nós ouvimos. O livro do Apocalipse. Um livro do Novo Testamento também. Haja vista durante todo o tempo pascal, quase que inteiramente, todas as leituras serão do Novo Testamento. E o livro do Apocalipse não é aquilo que normalmente se pensa, que é o livro da desesperança, do medo. O livro do Apocalipse são aparições do Cristo ressuscitado e ressuscitante. O Cristo que vai dizer para a igreja perseguida no meio dos dragões da vida, das situações adversas dentro e fora da igreja, que Ele está presente. Ele, o ressuscitado, simbolizado aqui pelo Círio Pascal, no meio da igreja, caminhando com a igreja, na igreja e pela igreja, anunciando a si próprio. E o que diz o livro do Apocalipse? A visão do vidente, o vidente que normalmente é atribuído ao apóstolo João. Ele vê a glória de Deus, o cordeiro imolado, e diante do trono aqueles anjos, aqueles seres, aqueles milhares, toda a criação em adoração ao Deus Criador e ao Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos chegam à glória de Deus. Aqueles, claro, que correspondem na sua vocação batismal. A segunda palavra que nós ouvimos hoje da mistagogia é exatamente essa certeza que o batismo, pela fé batismal, nós temos a eternidade feliz junto ao Cordeiro imolado. E como nós precisamos dessa certeza? Exatamente como nós ouvimos na primeira leitura, ou mesmo na segunda leitura, quando no livro do Apocalipse, como um todo, aparecem as perseguições feitas à igreja e o Cristo ressuscitado assegura a sua presença. Esta certeza que aparece no nosso coração a partir do nosso batismo já é uma antecipação da glória divina. Já foi dito tantas vezes que nós precisamos aprender a conviver com o Cristo ressuscitado a partir da experiência do nosso batismo. O nosso batismo nos faz exatamente viver a realidade do céu, que ainda não é definitiva para nós, mas nós já vivemos. À medida que nós procuramos viver coerentemente as realidades celestes, nós vamos nos firmando na eternidade, dando essa experiência de paz profunda no meio dos desafios do mundo de hoje. Às vezes os cristãos foram acusados de alienação
Porque se diz que às vezes os cristãos se preocupam muito com a eternidade, e esquecem das realidades terrenas, que precisam ir à luta, que precisam trabalhar, etc, etc. Mas poucas vezes nós lembramos que o contrário também é alienação. Quando o nosso coração fica só fixado nas realidades deste mundo, que precisam ser resolvidas, claro, à luz da ressurreição, mas esquecemos que existe uma eternidade para a qual nós fomos criados e que o Cristo ressuscitado alcançou para nós, isso também é alienação. Porque nós ficamos alienados de uma alienação muito pior. A alienação que durará para sempre, se não tomarmos cuidado. Por isso, a segunda leitura do livro do Apocalipse, que fala-nos do Cristo ressuscitado, nos dá essa certeza bendita, bem-aventurada, que faz o coração descansar e fincar naquilo que é verdadeiro. O mundo que nós vivemos, com todos os seus desafios, que nós precisamos responder à luz da ressurreição, é o mundo no qual nós vivemos, mas que nós não podemos deixar de viver, já por antecipação, por direito, porque fomos batizados, pela fé, a experiência do Cristo ressuscitado. Esse é o segundo lição da nossa mistagogia de hoje. A certeza da eternidade, de uma eternidade que começa agora, não depois. Apenas do outro lado ele se planifica em nós, conforme a nossa coerência em viver o nosso batismo. Depois nós chegamos no Evangelho. E no Evangelho, na proclamação, na pesca milagrosa aqui, após a ressurreição, nós temos algumas palavras que nos faz tomar atitudes diante, e aí chegamos na terceira lição da nossa mistagogia, do nosso aprofundamento na fé. A primeira delas, como sempre, é Pedro, João e Pedro, né, representa a igreja, a dimensão mais, vamos dizer assim, carismática, a dimensão mais legislativa. João reconhece, ou o discípulo que Jesus amava, se diz que ele não tem nome, porque esse discípulo reconhece a igreja, é a igreja como um todo, cada um de nós que ouvimos esse texto, que é confirmada pela autoridade que é Pedro. É o Senhor. Às vezes poderíamos nos perguntar sobre a dificuldade que os discípulos têm de reconhecerem o ressuscitado. Quem conhece os textos da Escritura vai perceber que os discípulos de Emaús terão essa dificuldade, que aqui no Evangelho que nós ouvimos se tem essa dificuldade, que Maria Madalena confundiu Jesus ressuscitado com o jardineiro do cemitério e por aí vai. Por quê? Isso não é apenas uma coincidência, uma coisa assim acidental. Isso nos foi colocado propositadamente para que refletíssemos sobre exatamente essa dimensão da fé. Ou eu entro na vivência, eu levo a sério a experiência de viver no Cristo ressuscitado, para reconhecê-lo no meu coração e na sua ação aí na igreja, de salvação, pela sua paixão, morte e ressurreição, ou eu não serei mais capaz de reconhecê-lo. Enquanto eu permanecer no piso das vacas, como se diz, e eu não transcender, não alçar o livre voo do Espírito Santo, eu não posso reconhecer Jesus. E o reconhecimento de Jesus se dá, sobretudo, nessa experiência que agora nós fazemos, na Eucaristia. O tempo pascal é eminentemente um tempo eucarístico. Nós vamos ouvir isso várias vezes. E um tempo de preparação à ação do Espírito de Deus em sua plenitude no nosso coração. Ele toma o pão, dá graças e distribui. Essa ação nós vamos ver daqui a pouco. É uma lição. Agora, o modo de reconhecer, que vai aparecer mais claramente nos discípulos de Emaús, quando lhes falava, o coração aquecia, até o momento que parte o pão, eles reconhecem e Jesus desaparece diante deles, porque agora a sua presença é diferente. Não é mais só segundo a carne, é para além da carne que foi ressuscitado. É o ressuscitado, o ressuscitante. E eu só posso reconhecê-lo à medida que eu vivo, aprofundo
essa experiência de fé na sua paixão, morte e ressurreição. Mas chegando na terceira dimensão dessa mistagogia, nós temos as perguntas que Jesus falou. Essas perguntas são muito interessantes. Na língua original, na qual foi escrito o texto, Jesus pergunta, nós sabemos que os gregos tinham definições dos tipos de amor, do amor eros, do amor ágape, do amor filia, etc. E aqui Jesus pergunta a Pedro, na primeira pergunta, Pedro, tu me amas? Ele pergunta com amor ágape, o verbo agapau no grego. O amor de Deus, é como se ele perguntasse. No português não dá para a gente entender muito bem. Mas é importante que a gente explique para que entendamos o que Jesus quis dizer. Você me ama como Deus ama? É uma pergunta muito forte, não é? Poderia ter sido traduzido assim. E Pedro não responde com amor ágape, ele responde com amor filia, com amor de amizade. Filantropia, por exemplo, é uma palavra que nós temos na nossa língua. Ele diz, é como se ele dissesse assim, Senhor, eu te amo, mas eu não consigo amar como Deus ama, eu amo como amigo. Aí Jesus, percebendo essa impossibilidade de Pedro, já no segundo e na terceira pergunta, ele baixa o nível e começa a perguntar do amor filia. Pedro, você me ama como amigo? E Pedro diz, já baixando o tom, né? Senhor, eu te amo como amigo. Na terceira pergunta, Pedro, tu me amas como amigo? Somente na primeira que ele pergunta, tu me amas como Deus ama? Na terceira pergunta, tu me amas como amigo? E diz o texto que Pedro ficou muito triste porque pela terceira vez Jesus lhe perguntava. E ele diz uma palavra que serve para a reflexão da nossa mistagogia. Ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Quer dizer, o Senhor conhece o coração dele. Lembremos-nos que no Evangelho, quando Pedro fala, é sempre a igreja que fala. É claro que nesse texto tem algo muito particular para Pedro, a liderança da igreja. Mas quando o Senhor fala e quando Pedro fala ao Senhor, normalmente é a igreja que fala ou o Senhor se dirige à igreja, através dos séculos. Então a resposta que Pedro dá, ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Quer dizer, eu te amo, mas o meu coração tem limites. Ele não consegue amar tanto quanto deveria amar. Deveria chegar na primeira pergunta, amar como Deus ama. Como é que Deus ama? Sem interesse, se doa totalmente. Mas vou pelo menos amar como amigo, porque amigo realmente se dá ao outro, mas sempre tem uma pontinha de interesse. Esse terceiro aspecto da nossa fé ou da nossa mistagogia é como nós amamos a Deus a partir da nossa experiência de fé. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa experiência de fé é só acreditar em Deus. Não necessariamente quem acredita em Deus tem a fé, porque a fé supõe uma capacidade de relacionamento, de amizade com Deus. E nem todos os seres da criação que acreditam em Deus necessariamente se relacionam com Deus como amigo. Exemplo clássico, Satanás. Se nós perguntarmos se Satanás acredita em Deus, evidentemente que sim. Querendo ou não, por bem ou por mal, ele tem que admitir que Deus existe. Agora pergunte se Satanás tem fé em Deus. Evidentemente que não. Porque a fé que nós recebemos no nosso batismo e nos tornou filhos do único Filho, que é o Cristo ressuscitado, supõe o amor, um relacionamento de amizade. E aí nós temos a terceira lição da nossa mistagogia de hoje. Começamos com testemunho, começamos com a segundo ponto, a certeza da vida eterna, e o terceiro ponto, como eu vivo a experiência da ressurreição nesse tempo pascal. Como é a minha vivência de amor? É um relacionamento de amor com Deus ou o meu relacionamento está só a nível de crer? Bom, já é alguma coisa, pelo menos acredita em Deus. Mas Satanás também acredita. Eu sou amigo, eu percebo
A amizade de Deus manifestada em Cristo Jesus, na sua paixão, morte e ressurreição, no meu relacionamento com Ele e dele comigo? Sim, porque são dois que se relacionam na experiência da fé. A fé não é apenas um conhecimento intelectual, também, ótimo que tenha, que conheça a doutrina, etc., tão necessário nos dias de hoje de relativismo e etc. Mas não basta. É preciso ir mais a fundo, na contemplação mais profunda. O que é contemplar? Aquilo que nós ouvimos na segunda leitura. Templar, estar no templo, contemplar. Quem que habita no templo? Deus nosso Senhor. Fica lá de bobeira, como no dia da transfiguração. Pedro já não sabia o que dizer, vamos construir 3 tendas aqui, uma para ti, outra para Moisés e por Elias. Esqueceu que tinha que descer a montanha para ver as realidades da vida. Porém, no meio das realidades da vida, eu não posso esquecer essa contemplação e esse relacionamento com Deus. Que Deus Nosso Senhor, nesse tempo de Páscoa, nos conceda a graça de testemunharmos, nós e o Espírito Santo, que não é algo distante de nós, mas que habita no nosso coração. Que o Senhor nos conceda a vivência da eternidade que já está presente no nosso coração, vivendo ou tentando viver coerentemente o nosso batismo. O Senhor nos conceda a realidade, sobretudo e por tudo, do amor relacional com o Pai. Ele que entregou o seu Filho para a nossa salvação, a sua paixão, morte e ressurreição. Algo que deve ser vivido coerentemente e presentemente no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único